Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Durante a Primeira República no Brasil, período que vai de 1889 até 1930, nós tivemos alguns movimentos militares no Brasil. Tivemos movimentos sociais, de um modo geral, rurais e urbanos, mas também tivemos movimentos militares. Os movimentos liderados por oficiais, como a Coluna Prestes, a Revolta dos 18 do Forte, o movimento tenentista, são mais conhecidos. Mas nós tivemos aí, durante a Primeira República, um importante movimento militar que não foi liderado por elites, né, de oficiais, mas que marcou bastante, né, o início da República no Brasil. Eu me refiro à Revolta da Chibata, ocorrida aí em novembro de 1910, durante o governo do presidente Hermes da Fonseca, que por acaso era militar. Ele foi, assim, o único presidente militar depois da fase da chamada República das Espadas, quando a gente teve Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto como presidente. Depois a gente teve a fase da chamada República Oligárquica, em que os presidentes eram civis. Mas o Hermes da Fonseca ele foi uma exceção. Foi no governo dele que aconteceu a Revolta da Chibata. Foi uma revolta, uma rebelião ocorrida na Marinha, uma rebelião de marinheiros lá no Rio de Janeiro, motivada principalmente pelos maus tratos que os marinheiros sofriam por parte dos oficiais. É bom a gente destacar aqui que grande parte dos marinheiros brasileiros nessa época era formada por afrodescendentes. Infelizmente, eles eram muito maltratados pelos oficiais, oficiais que geralmente vinham de famílias ricas, e eles tinham aquele hábito de tratar os marinheiros como tratavam os seus escravos, com muita violência, com muita agressão mesmo, né? As punições eram muito pesadas, né? As punições para as indisciplinas cometidas, elas iam desde a prisão na solitária, mas a pior de todas as punições era a chibata. Né? Era isso aí, a chibata. Marinheiros acusados de cometer indisciplina grave, eles eram punidos geralmente com 25 chibatadas, coisa realmente da época da escravidão. Quer dizer, era ranço, né? Era uma prática da época da escravidão que ainda era mantida dentro da Marinha do Brasil. Né? A Marinha do Brasil que, naquela época, era até bastante respeitada em termos internacionais. A gente tinha navios assim considerados como modernos, como Minas Gerais, o São Paulo, né, que eram navios considerados para aquela época de um padrão assim bem top. Né? Mas infelizmente o tratamento que a marujada recebia era o pior possível. Soldo muito baixo, recebiam pouco, maus tratos, comiam mal, então a situação era muito difícil. E a chibata era o pior de tudo. O que desencadeou a revolta da chibata? O que desencadeou a revolta da chibata foi a surra que o marinheiro Marcelino Rodrigues levou. Né? Ele foi punido com 250 chibatadas. É isso aí que você está ouvindo. Tá? Quando o máximo que ele poderia receber seria 25. Foram 250 chibatadas. Ele caiu, ele desmaiou, continuou sendo açoitado. Isso aí despertou a reação dos outros marinheiros que, liderados aí pelo João Cândido, né, o marinheiro João Cândido, eles dominaram aí os oficiais e assumiram o comando exatamente dos navios Minas Gerais e São Paulo. Eles assumiram o comando aí desses navios, prenderam os oficiais, né, se amotinaram literalmente e viraram os canhões dos navios para o Rio de Janeiro, ali da Baía de Guanabara, apontando para o Rio de Janeiro, tá? Ameaçando bombardear a cidade. Fizeram lá suas reivindicações, pedindo aí o aumento do soldo, a melhoria na alimentação, o fim do racismo que havia, evidentemente, dentro da Marinha e, obviamente, o fim da chibata. Né? O governo, temeroso, concordou com as reivindicações e o levante acabou. Né? Acontece que o governo não cumpriu a sua parte. O governo mentiu. Os líderes do movimento eles foram presos e mortos. 16 deles, segundo os dados que a gente tem, foram mortos lá na Ilha das Cobras, lá na Praça Mauá, lá onde hoje é o 1º Distrito Naval. Tá? Outros foram enviados para trabalhos forçados em seringais, lá na Amazônia. Era a época do ciclo da borracha. No trajeto para lá, alguns foram mortos, alguns foram fuzilados.
Quer dizer, o governo não cumpriu com a sua parte, foi uma coisa muito sangrenta, né? A repressão foi muito violenta. O João Cândido, né, acabou sendo internado como louco, e morreu em 1967, trabalhando aí como pescador, né, sem patente, sem aposentadoria, sem nada. Tá? Então foi um movimento assim que marcou muito a revolta da chibata. O João Cândido, na época, foi chamado por um jornalista, né, de o Almirante Negro. Tá? Esse movimento foi um movimento, portanto, marcante, porque foi um movimento militar, mas liderado não por oficiais intelectuais, né, mas sim por militares de baixa patente, soldados, marinheiros, que, né, não suportavam mais a forma como eles eram tratados pelos oficiais da Marinha na época aí, né, da República Velha. Mas uma coisa, uma vitória pelo menos eles tiveram. A chibata acabou depois dessa revolta aí. Tá bom, gente? Então é isso aí. Gostaram do vídeo? Não deixe aí de colocar o seu comentário, tá? Ele é muito importante para nós. Não deixe de se inscrever, vai lá no Instagram conhecer as novidades, tem muita coisa nova lá, tá bom? E é isso aí, um forte abraço para vocês e até a próxima.